tecnologia é uma área prestadora de serviço, né? Então é claro que a gente tem que inovar, cada vez mais pensar em transformação digital, mas o básico tem que funcionar. Olá, sejam bem-vindos ao BizHackCast, o videocast da UIMI, em que a gente desbrava as trajetórias de líderes que são inspiradores aqui pra gente. Hoje nós vamos falar sobre como colocar em prática a TI ambidestra. É um termo bastante falado há muito tempo e de difícil implantação. É falado no meio acadêmico, é falado pelo Gartner, é falado por uma série de especialistas e não é nada trivial em colocar no ar. Cada vez mais as empresas do setor farmacêutico reconhecem que digitalização é essencial para otimizar a gestão de estoques, garantir a rastreabilidade de medicamentos e reduzir erros operacionais. A adoção de novas tecnologias, como a inteligência artificial, automação, blockchain, não apenas melhora a eficiência logística, mas também redefine a forma como os produtos chegam aos distribuidores e, consequentemente, aos pacientes. Equilibrar essas novas necessidades dentro de um setor altamente regulado requer formas inteligentes de execução. Meu nome é Fábio, eu sou sócio e CSO da UIMI e hoje a gente tem a alegria de receber o Thiago Feltrin, que é diretor de tecnologia e digital na Hypera. O Thiago possui uma trajetória bastante extensa no setor farmacêutico e uma experiência bastante expressiva também em supply chain, atendimento ao cliente e transformação digital, com mais de 15 anos na Hypera. Ele tem liderado iniciativas estratégicas para otimizar processo, implantar novas tecnologias, aprimorar a experiência do cliente no mercado B2B e dando seus primeiros ensaios no B2C também. Antes disso, atuou por mais de 11 anos na Unilever, onde consolidou sua experiência em gestão de projetos, distribuição, inovação e operações. E hoje a gente vai conhecer a sua visão sobre como a tecnologia está revolucionando esse setor farmacêutico e equilibrando tradição com desafios, desafiando a coisa nova, fazendo acontecer muita coisa diferente dentro da Hypera, né? Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado novamente por topar fazer esse papo aqui com os nossos ouvintes. A gente está muito feliz de ter você aqui e bastante honrado também. Espero conduzir aqui uma conversa gostosa contigo. Legal, ótimo. Valeu, Fabião. Obrigado, né? Eu também agradeço. Deu certo, né? Depois de tantos convites, tantas idas e vindas, mas uma hora ia dar certo, que bom. Agradeço ao IME também, a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aí com vocês, falar um pouco da minha experiência, da minha jornada, né? De vir aí dessa carreira nem tão focada em tecnologia lá no início, mas ter migrado isso para tecnologia e tá tentando transferir isso hoje para as equipes e cada vez mais buscar essa TI ambidestra como a gente quer. Então, obrigado e muito honrado aqui de estar participando com vocês também. Muito legal, legal. Olha, vamos começar por isso. Você contando da sua trajetória, Legal. os pontos de virada, né? Como é que foi essa construção para você chegar aqui com esses 26 anos de Tava fazendo a estrada? conta, cara. É um tempinho. São 15 aí de grupo Itera, né? Bem legal. Mais 12 anos de Unilever, né? E 2 anos ali onde eu comecei minha carreira toda, né? Como estagiário analista ali numa empresa de supply que prestava serviço para a Unilever. Começando a falar um pouco disso, né? É, eu comecei a minha carreira focada na área de supply. Eu sempre gostei muito de logística, caminhão, essas coisas, coisa de criança, né? Sempre despertou muito aquilo. Eu tive, na época, eu lembro que eu tive muito apoio também da minha mãe, de orientação, de, pô, tecnologia é um negócio legal, um negócio que está crescendo, está fazendo. Mas eu não era aquele cara da programação, aquele cara que gostava, que nasce com aquilo já nato, né? De tech ali. Eu realmente entendia que a tecnologia era um caminho, mas eu sempre tive isso muito para mim, que a tecnologia era um meio para a gente chegar em algum lugar. E não como um fim, né? Então, isso foi um pouco da minha carreira, onde eu busquei isso, né? Então, comecei essa jornada aí lá em 97, né? Numa empresa que fazia aqui no Brasil toda a operação logística da Unilever. Foi o meu primeiro trabalho. Um trabalho bem bacana, um trabalho que me trouxe muitas oportunidades de crescimento, experiência. Você se formou em quê? Eu me formei, eu sou administrador, né? Mas nessa época fazia-se ainda o curso técnico. Lembra disso? Lembro. Isso é da minha época, Fábio. É, Falar comecei em aqui, 97 também. exato. Então eu fiz processamento de dados naquela época, né? Que foi um curso técnico que me preparou para tudo isso e é ali que eu comecei essa interação com a tecnologia, né? Então as programações em Pascal, COBOL na época e tudo mais. Então é um negócio que me despertava muito, foi muito legal. E aí eu comecei essa minha jornada de trabalho nessa empresa como um analista estagiário ali de processos de supply.
focado mais com essa parte de tecnologia. Então eu era meio que o cara ali, o garoto ali que suportava o processo de tecnologia para essa empresa, né? Essa empresa, ela, como eu expliquei, ela era uma empresa braço de supply de toda a operação logística da Unilever, então eu tinha muito contato ali com as pessoas da Unilever, né? A Unilever tinha uma central dentro dessa empresa que ficava ali em Sumaré, né, na estrutura de Sumaré. Então eu fiz muito contato com o pessoal e depois de 2 anos a Unilever decidiu internalizar toda a operação logística dela. E naquele momento eu tive a grata oportunidade de ir trabalhar na Unilever, né? Como eu já conhecia bem esses processos de gestão de estoque, supply e tudo mais, eu fui convidado a ingressar na Unilever. Isso em 99. Faz um 99, dois tempinho. anos ali. E aí ali eu ingressei na unidade Valinhos. A Unilever, ela tinha uma unidade Valinhos que cuidava de toda a parte de sabonetes, né? Então eu tinha a responsabilidade ali na parte de gestão fiscal, controles de processos de logística e tudo mais. E comecei minha jornada ali, né? Aí eu comecei o meu estudo, né? Foi quando eu comecei a fazer a faculdade de administração. Uma jornada bem bacana, porque eu estudava em Sumaré e viajava para Valinhos todos os dias para trabalhar, voltava para estudar. E depois comecei a ler carreira. Depois eu fui para São Paulo. A Unilever tinha uma fábrica em São Paulo, em Anastácio, comecinho aqui de São Paulo, onde produzia toda a parte de sabão. Né? Então eu fui para essa localidade, aí eu já fui com uma função de cuidar mais de projetos que envolviam a área de tecnologia, mas ainda em supply, mas eu era meio que aquele key Uhum. user parrudo ali, que fazia toda essa conexão com o TI, né? E ali eu comecei realmente a buscar essa oportunidade de crescimento dentro da Unilever. Então, ali eu fiquei mais 2 anos cuidando de toda essa parte, depois eu comecei a rodar bastante a Unilever, com foco em SAP, né? Eu costumo falar que eu sou um, um sapeiro aí nato, gosto muito de SAP, aprendi SAP, fiz academias de SAP, porque realmente era o core da empresa na época, né? E a gente evoluiu muito, fiz muitos projetos de SAP na época, e comecei a acompanhar essa jornada de crescimento também na Unilever aqui no Brasil. Aí eu saí de Anastácio, depois eu tive uma passagem em Bahia, onde a gente construiu um novo centro de distribuição. Então eu fui responsável ali por construir e fazer o projeto desse novo centro de distribuição na Bahia. Depois eu fui para Recife, fiquei mais 2 anos em Recife como responsável pela operação logística da planta de Recife. Foi uma experiência incrível ali, porque ali eu aprendi muita coisa É realmente como Jabotão dos gestar. Guararapes? Não, A é nossa Recife mesmo. operação eu ficava em Recife, mas a gente tinha operação em Curado, em Uhum. Jabotão dos Guararapes e Igaraçu, é, É. e Suape, no porto de Suape, Uhum. né? Então faz bastante tempinho. Mas, enfim, rodei bastante. E depois, uma guinada na minha carreira, que eu falei, puta, muito legal isso, mas está faltando aqui eu conhecer um pouco da área comercial, né? Então estava muito técnico, muita tecnologia, muito processo, muito supply, mas não tinha essa vivência de comercial. E aí eu comecei a olhar um pouco esse lado de como. Porque eu costumo falar, né, Fábio? Ou você vende um produto ou um serviço sempre. Então isso faltava um pouco na minha carreira. E aí eu fui para uma área de Custom Service. Então ali eu fiquei 2 anos gerenciando toda a área de Centro-Norte da Unilever, na época, cuidando de cliente, tendo a vivência e a oportunidade ali de andar junto, lado a lado, com o diretor de vendas, negociando no cliente, entendendo um mundo que não tinha nada a ver com tecnologia, mas que deu muita base para mim para entender de processo, né? E sempre cuidando ali de SAP, de processos, tecnologias e tudo mais. E aí, em 2010, veio o convite, né, da Hipermarcas, antiga Hipermarcas, agora Hiperafarma, né, foco total em farma, para compor a área de tecnologia da Hipermarcas. Uhum. A Hipermarcas, na ocasião, ela tinha muito esse interesse, eram muitas pessoas que vieram da Unilever também com a cultura da Unilever para criar ali a Hipermarcas, né? A Hipermarcas já tinha 10 anos quando eu cheguei, mas o TI praticamente foi construído por um ex-pessoas Unilever, que um vem trazendo o outro, né? Foi o Uhum. meu caso, depois eu trouxe mais pessoas também. E a pessoa responsável, meu colega até hoje, que me atendia na Unilever, me convidou a vir trabalhar na Ipera, na Hipermarcas, né? Ipera Uhum. hoje, mas na Hipermarcas na época, cuidando da área de tecnologia focado em supply. Por isso que eu gosto de falar, minha carreira sempre foi supply, mas focado aqui e com essa interação de tecnologia. E ali eu comecei a jornada de Ipera, né? Na época foi muito engraçado isso, porque era um momento ali muito jovem, né? Uma transição de ser uma empresa global, como Unilever, né? O sonho de muita gente querer trabalhar.
e começar um novo sonho numa empresa ainda em ascensão, uma empresa crescendo e muito, né? Mas ainda não tão conhecida no mercado, com nome de hipermarcas e tudo mais. A Solana, na época, né, era muito forte. Mas eu falei, eu vou encarar isso, porque é realmente algo que eu quero esse desafio para minha carreira e vim embora. E aqui estou há 15 anos, comecei minha jornada na antiga Hipermarcas como gerente de tecnologia para a área de supply. Depois eu virei gerente executivo, cuidando de todos os projetos de tecnologia da companhia. Em 2019, aí eu tive uma grande oportunidade na minha carreira, que é o que eu falo que para mim é o divisor de águas, que a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre IA, transformação e tudo mais, mas foi quando eu saí da área de tecnologia, fiquei 2 anos ainda no grupo, né, na Ipera, mas construindo a área de transformação digital na companhia. Porque naquele momento a gente entendeu que isso precisava estar um pouco fora do tech, do cabo azul, do ITIL, de tudo mais. Não que isso não seja necessário, é extremamente necessário. Isso é o que move e mantém a nossa estrutura de tecnologia. Mas a gente sabia que naquele momento, para transformar, a gente precisava de algo além. É, Precisava queimar o bolo, precisava fazer uma série de coisas, tá né? começando a falar já da ambidestria aí. Ambidestria, É. exatamente. Então foi nesse momento que eu falei, puta, cara, legal, vou para esse desafio, né? Na ocasião foi um negócio muito legal, que o meu gestor na época falou para mim assim, falou, cara, você vai para lá, mas eu tenho certeza que você volta uma hora para cuidar de todo o digital e a gente transformar essa cultura de tecnologia. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei 2 anos nessa área, a gente construiu essa área junto com o head que eu tinha na ocasião. Aí foi ali que a gente começou a acelerar todo o programa com startups, trazer inovações disruptivas, né? Nessa época ainda era impossível você ter uma startup dentro da companhia. A gente trabalhava sempre com as Big Four, com medo, né, de ter um problema com o parceiro e tudo mais. Então, inserir uma startup ali foi um negócio difícil, mas esse programa que a gente construiu ao longo desses 2 anos foi muito bacana. E aí isso aconteceu em 2020 e 2021. E em 2022 eu fui convidado para voltar para a área de tecnologia e aí assumir a área de tecnologia como um Todo. todo da Ipera, né? Então, desde 2022 eu estou liderando todo o grupo de tecnologia da Ipera, mas com esse foco não só do tech tradicional, extremamente importante, com toda a governança, gestão e tudo mais, mas também de acelerar e transformar cada vez mais, né? Trabalhar essa questão de transformação digital. Acho que esse é o grande desafio. Sou encantado com o que eu faço, adoro, né? Eu falo muito que a tecnologia para nós ela não é o fim, nós não somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa de remédio, uma empresa de medicamentos, mas a tecnologia é o meio, né? Então, isso é bem legal. Então, um pouquinho aí desses 20 e poucos anos aí de trajetória até chegar hoje como head de TI aí do grupo. Muito legal. Então, grandes pontos da carreira falam de entender de negócio, mergulhou lá no mundo do armazém, depois foi lá falar de atendimento ao cliente. O SAP, que é uma senhora ferramenta para nos ensinar sobre processo e organização de empresa. E depois disso, o digital começou a fazer parte da sua vida. Exato. Chega hoje liderando aproximadamente quantas pessoas? São mais ou menos 250 pessoas de grupo interno e mais umas 150 de terceiros, mais ou menos. Um grupo aí de 400 pessoas, mais ou É, menos. gente pra caramba É pra cuidar. bastante Que gente. responsabilidade, né? Não é pequena. É o que todo mundo pergunta, né? O que que te tira o sono, né, para o CEOs? Essa pergunta tradicional para o CEO, não. O que que tira o ataque hacker? Ele falou, não, cara, não é isso. Isso também a gente preocupa muito, mas é cuidar de pessoas, gerenciar com muito carinho, com muito cuidado. São famílias, são times, a gente precisa ter o time extremamente engajado na dificuldade, na facilidade, na agilidade. Então, mas é gostoso, né? É Uhum. uma coisa que eu gosto muito. Então, é bem legal, uma jornada bem bacana. Muito bom, legal. Já entrando um pouco naquilo que a gente se organizou para falar, né, dessa ambidestria, que é equilibrar. Você usou um termo que eu não conhecia até hoje, que é a primeira vez que eu vi, é o cabo azul, né? Entendi na hora, mas Exato, acho que é exato. legal de compartilhar um pouco aqui com o nosso público, né? Então, como é que você vê esse equilíbrio, né, de fazer o que é requerido pela regulação, que é requerido por é, pessoas que cuidam de normas e Uhum. aspectos de governo e tudo mais, mas ao mesmo tempo queimar o bolo, né? Acho que essas duas metáforas aqui explicam bem, né? O cabo azul e queimar o bolo é, traduzem de uma maneira bastante didática o que é a tal da Exato. ambidestria. Então conta como é que é isso dentro do setor farmacêutico, como é que você vem equilibrando essa estratégia, esses dois papéis dentro de uma indústria que é super tradicional. Legal, legal. Eu costumo falar muito isso para a equipe, né? Não adianta a gente
trazer inúmeras inovações, inúmeros desafios, inteligências artificiais e tudo mais, e o nosso cabinho azul de rede não está funcionando todo dia, né? Porque não tem jeito. Tecnologia é uma área prestadora de serviço, né? Então é claro que a gente tem que inovar, cada vez mais pensar em transformação digital, mas o básico tem que funcionar, porque não é só a inovação, a transformação que vai garantir o resultado. O básico, a conexão, a governança, a segurança, tudo isso tem que funcionar, né? Eu lembro, Fábio, que eu participei de um evento uma vez, aí falando um pouco de governança, né, de Anvisa, nós temos uma regulamentação muito forte por trás, né, e que bom. Mas eu lembro uma vez que eu participei de um evento e estava um pessoal da Unimed nesse evento, né? Era logo quando começou essa jornada que eu falei dos 2 anos que eu fiquei um pouco fora. E aí foi legal porque todo mundo estava naquele boom de startup, de desafio, e tal, mas e aí, não dá para fazer porque tem regulamentação, tem médico, tem saúde aí, né? E eu lembro que uma pessoa que era a head de tecnologia na época da Unilever, da Unimed, ela comentou um negócio que eu achei interessante. Ela falou assim: "Isso aqui é algo mais regulamentado que a saúde de uma pessoa, né? Que a chance a erro é zero, porque não tem erro, não tem chance a erro, né? É, e dá para inovar. E a pessoa trouxe inúmeros cenários onde eles conseguiram inovar em todo o processo da Unimed, né? Mas não deixando de lado aquilo que era o principal deles, que é a saúde, né, do paciente. Então aquilo me despertou muita coisa, sabe? Muita conexão. Falei, puta, que legal, dá, né? A gente tem, lógico que a gente tem toda uma regulamentação por trás, Anvisa, Suvisa, entre outros órgãos extremamente importante, mas eles também estão inovando. A companhia, o mundo está inovando, então a gente precisa garantir também que a gente acelere e acompanhe isso, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Eu tenho um time hoje que me garante que realmente os processos aconteçam, que a governança aconteça, que a segurança aconteça, que o compliance aconteça. E eu tenho um time hoje que é o time que pensa um pouco mais fora de todo esse tradicional. É o time que está olhando tendências e está buscando isso e trazendo para dentro de casa para ver se se conecta. Não deixando de lado, em momento algum, toda essa camada importantíssima do cabo azul. Uhum, Né? uhum. Porque não adianta nada eu trazer aí inúmeras soluções de prateleira quando eu chego aqui em casa, coloco isso dentro do meu projeto, dentro da minha companhia, não consigo operar, não tenho um ambiente saudável e seguro para isso, ou eu trago risco de alguma forma, ou infringe alguma lei. Né? Uhum. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. E como que eu faço isso? É tendo essa equipe, cada um com seu papel e responsabilidade. Acho que esse é o grande desafio. E que a equipe se conecte. É fácil? Não, não é. No começo a gente teve muitos desafios, né? Porque você pega o cara que é responsável pela segurança, qual que é o papel dele? Segurança. O cara, qual que é o papel de inovação? Qual que é o papel dele? Inovar. Tem hora que esse negócio não se fala, né? É difícil. E eu brinco muito hoje com um colaborador meu, um executivo meu, que nós já fomos pares no passado, onde ele tinha esse papel. Ele era o cara de operação e eu era o cara da inovação, do sonho, do desafio, de vender, tal, tal, tal. Cara, era briga direta, brigas importantes. Pô, você tá doido, você tá abrindo uma porta de um switch para um negócio que não faz sentido. Não, cara, a gente precisa criar um ambiente que eu possa testar, que eu possa queimar o bolo, que eu possa desafiar. Então a gente tinha discussões importantíssimas, mas sempre com foco em crescer e não com foco em limitar, né? Então acho que a gente mudou muito essa cultura de tem como fazer a inovação num ambiente seguro, num ambiente apartado, né? Então eu trabalho muito isso. Tem um ambiente que eu tenho chance de correr mais risco, tem um ambiente meu produtivo que eu não posso correr risco nenhum. Então é isso que a gente tenta sempre buscar de investir, né, cada vez mais o nosso orçamento nisso, para que eu tenha um ambiente seguro, mas ao mesmo tempo eu tenha a possibilidade de inovar, de trazer parceiros e tudo mais. Né? Muito Eu bom. estou num momento muito importante agora na companhia, que a gente está dando um passo importantíssimo com a SAP. A gente está migrando o nosso SAP, né, para a nuvem também. E isso vai abrir para a gente portas assim, né, gigantes aí para que a gente possa fazer conexões e testar mais isso. Hoje a gente é muito limitado, eu tenho um SAP totalmente desatualizado, com uma governança bem antiga, funciona extremamente bem, extremamente parrudo, mas a gente percebeu que eu não estava mais conseguindo inovar porque eu tinha uma limitação aqui no meu core. Né? Então, acho que isso para nós também vai ser um grande diferencial. A gente entendeu, a companhia entendeu que a gente precisava olhar para o nosso core para daí a gente sair inovando, continuar crescendo, continuar transformando. Então, conectar tudo isso, né? Não tirar o pé de tudo que a gente tem que reportar para a Anvisa, Suvisa, todos os órgãos. Lembrando que a gente é uma empresa de medicamentos, no final do dia, a gente quer levar saúde e beleza para todos os pacientes, né? Para todos os clientes.
a gente não abre mão disso. Mas tem formas de a gente trazer uma tecnologia mais rápida, ágil, com transformação e garantir que a gente consiga acelerar tudo isso. E trazendo muito parceiros, né? Tem muita gente boa no mercado, muita gente com produto já acelerado, com plataformas que a gente fica às vezes tentando, chega o cara com uma ideia já com um produtinho pequeno, de uma empresa pequena, a gente encapsula aquilo dentro de um grande projeto e assim vai. Hoje eu tenho aí mais de 20 startups trabalhando diretamente dentro da Ipera, com produtos assim 20 startups que vão desde uma gestão de um chatbot de todo o meu RH até uma gestão de linha de produção. Então, assim, a gente deu um passo aí gigantesco nos últimos 5 anos, acelerando demais essa questão realmente de transformação digital. Muito legal. Você traz, né, a questão do regulatório ter o seu peso, e precisa ter, ainda mais falando de vida, saúde, né, e tudo mais. Então, mas o setor farmacêutico, ele é, por natureza, inovador, né? Então, desde que o setor farmacêutico tem a robustez que tem, somado a outras coisas, a gente aumentou demais a nossa expectativa de vida, né? E isso nasce da inovação. Então, o ambiente ele já é propício para isso, com o cuidado. Agora, cabe ao executivo que estiver liderando isso, esse arrojo, né? Essa disposição para experimentar dentro desse cenário em que você precisa equilibrar a segurança, mas também desafiar o Perfeito. novo, né? Bem legal isso É daí. isso, exatamente. Agora, assim, o tema que está mais em voga há cerca de 2 anos, que a gente vem falando bastante, é a inteligência artificial. Então, você tem aí o seu desafio de SAP, fazer ele acontecer na nuvem. Você está com 20 startups instaladas e funcionando aí, mais outros projetos de digital. E a IA, ela já está transformando muitas indústrias, e pelo que a gente tem acompanhado na farmacêutica também, não lá na parte dos protocolos clínicos e nos testes com pacientes, que, puxa, que bom que isso vai acelerar muita coisa, mas como é que a IA está entrando nos processos da empresa? Já tem na sua empresa, se você puder trazer aqui, tem alguma coisa dentro do setor que dificulta a adoção, ou pelo contrário, vocês estão com sangue no olho para fazer acontecer, ou nenhum nem outro, entre o branco e o preto tem algum tom de cinza Tem o aí? cinza ali, né? Fábio, assim, ó, é lógico que essa onda todo mundo quer surfar, né? Nós também não queremos ficar fora dela hipótese alguma. A gente fala de IA já há muito tempo, né? A gente está mais nesse meio. É lógico que de 2 ou 3 anos para cá, isso se tornou muito mais acessível para todo mundo, com linguagens de fácil utilização e tudo mais. Mas a IA a gente sabe que ela já existe há um bom tempo, a gente já usa isso, né, de algoritmos, de uma série de coisas, machine learning e tudo mais. Mas o boom que a gente teve é realmente algo diferenciado, né, que a gente está vivendo agora. E a gente quer sim, estamos surfando isso, estamos começando de uma forma controlada, mas não controlada que a gente tem medo de errar a mão que não vai trazer resultado. Não é isso. É uma forma controlada de. Será que é isso mesmo que a gente precisa? Será que eu preciso de inteligência artificial para isso? Eu preciso de alguma outra coisa que a gente está dando um nome de inteligência artificial? Porque hoje é muito legal, né? Tem os memes, né? Fala, venda essa caneca para mim, esse copo para mim. Ah, ele tem inteligência artificial. Legal, você vai vender isso rapidinho, É, né? Então, assim, é. é um cuidado que a gente tem que ter, porque nem sempre é isso que a gente precisa. Talvez às vezes eu precise de uma robotização, preciso de uma automação, preciso de alguma outra coisa. Mas a gente está explorando muito isso com parceiros. A gente está com a Microsoft hoje focada nisso, então a gente vem explorando muito o Copilot, né? É uma ferramenta assim sensacional dentro do próprio ambiente. Meu ambiente hoje é todo Microsoft, então a gente vem explorando muito isso, com todas as ferramentas de inteligência artificial embedadas ali. A gente já tem algumas brincadeiras internas que o nosso time está desenvolvendo, inclusive, né? Que eu brinco, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, né? Falei, pô, a gente está falando tudo isso, será que a gente não consegue desenvolver a nossa própria IA? E aí eu coloquei esse desafio para o nosso time no ano passado. Peguei a minha galerinha ali que adora esse negócio, cara, a galera saiu com uma IA, tá com uma IA pronta, que é o nosso professor de documentos da área de tecnologia. Então, a gente tem hoje uma IA trabalhando para que a gente possa fazer todo o entendimento de documentação, governança do dígito e tudo mais. O negócio foi desenvolvido dentro de casa através de alguns aceleradores ali de LLM, né? Então, são iniciativas pequenas, mas que a gente está focando. A gente fez um outro produto junto com o regulatório também para acelerar o tempo que a gente coloca as marcas no mercado. Então, a gente demorava aí de 5 a 35 dias para definir o nome de um produto. Essa IA que a gente desenvolveu está fazendo isso em questão de minutos, né? Então, isso são coisas na veia que faz sentido realmente a gente olhar.
Mas tem aquelas coisas ainda que está muito too much para o momento nosso, que eu acho que ainda a gente precisa ver se o nosso processo está preparado para isso. A IA sozinha, ela não faz nada, a gente sabe disso. A gente precisa ter uma base de dados muito preparada para começar a trabalhar IA. A gente está falando um pouquinho no paralelo, estava comentando contigo que outro grande desafio meu é trabalhar a estrutura de dados da companhia, com data lake e tudo mais. Então, eu estou no meio de uma jornada de construção de uma jornada de data lake. Para a hora que eu tiver todos esses dados realmente prontos, preparados, aí eu consigo espetar qualquer IA ali e sair gerando uma série de insights e informação. Então, tem essa dificuldade, vamos dizer assim, de conseguir preparar os dados, trabalhar todos esses dados. A empresa é uma empresa de muitas fusões, cisões, compra, aquisições, enfim. Então, a gente não tem ainda uma base de dados tão consolidada para fazer isso de prontidão, mas a gente está trabalhando nisso, para daí a gente desfrutar tudo que a gente tem de IA. Mas é assim, a gente vem trabalhando, a gente tem a nossa estratégia muito clara, a gente quer continuar focando no marketing, olhando muito para a IA, a gente quer focar muito na jornada do médico, né? Isso é um negócio muito legal, que a gente precisa achar o caminho para como que a gente atende o nosso médico de uma forma diferente, né? Não dá mais só para ficar num modelo tradicional de atendimento, o médico também, ele depende disso, ele quer ver IA, né? Outro dia eu estava conversando com a minha médica, tive a oportunidade de compartilhar com ela algumas coisas de inteligência, ela ficou, meu, que legal, muito bacana, dá para fazer isso. É o que eu falo, eu não acredito, posso daqui 2, 3 anos a gente voltar a falar disso de novo, mas hoje eu não acredito que realmente a inteligência artificial ela substitui o humano. Mas eu acredito sim que o humano que não conhece inteligência artificial será substituído pelo que ele conhece, sem dúvida nenhuma. Isso é o médico, é a gente, é o produtor, é o construtor, é quem for. Porque está aí, o negócio é muito bom, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque do mesmo jeito que ela nasce, ela morre. Do mesmo jeito que ela nasce, ela é alterada. Né? Você pega o chat GPT hoje, a potência que é esse negócio, eu uso isso todos os dias, todas as horas na minha casa, com meus filhos, em casa, no trabalho. Então, assim, a gente tem que estar conectado, né? Mas é muitas opções do mercado, então a gente tem que tomar muito cuidado nas escolhas, ter o parceiro certo, para não queimar o bolo. Eu gosto de falar o queimar o bolo, né? Ninguém quer só queimar bolo, mas fazer as escolhas certas para errar rápido, corrigir rápido e seguir. Não dá mais para a gente ficar naquele modelo de projetos gigantescos. É o que eu falo, se você vai implementar uma IA hoje e se demorar mais de 2 meses, repensa o seu projeto. Porque com certeza você vai começar com um negócio que já está defasado. Né? Então, é uma loucura, é uma corrida aí atrás do resultado, mas a gente está bem focado nisso sim, com certeza. Muito legal. E como você tem notado ou pressão ou medo nas áreas, nos seus clientes internos com relação à IA? Como é que tá cada um adotando o seu, virou festa ou tá tendo uma governança? Como é que tá isso aí Legal, lá? é um bom ponto, assim, ó. Medo, eu acho que não. Eu Uhum. acho que o medo ele vem do partir do momento que você não faz essa interpretação de como usar, e a gente vem trabalhando muito forte isso, de letramento, né? Acho que a gente usa muito esse termo. A gente explica para as pessoas para fazer o melhor uso das inteligências. Uma coisa que eu tenho, Fábio, eu não comentei aqui, mas é muito importante, assim, é claro que a governança de tecnologia sempre vai estar junto ao meu time ali. Mas a gente precisa ter uma área de tecnologia que seja democratizada. Hoje todo mundo tem um smartphone na mão conectado do outro lado do mundo. Então esse cara está com acesso a IA, esse cara está com acesso a um app novo, esse cara está com... E faz parte. Não adianta eu, como head de tecnologia, ficar achando que tudo vai passar por mim. Porque muitas vezes o Fábio está lá na área de operação dele, ele vê um negócio legal e ele vai usar aquilo. Agora, qual que é o meu desafio? Garantir que para essa pessoa ela use aquilo da melhor forma possível. Porque às vezes a pessoa não sabe. A gente vê quantos golpes tem por aí todos os dias acontecendo. E com IA, inclusive. Então, a gente não tem esse medo, acho que isso está muito claro na companhia. A gente trabalha muito forte o letramento disso também, junto com toda a área de comunicação da companhia e tudo mais. Mas a gente tem esse zelo, a gente tem esse cuidado de realmente utilizar aquilo que faz sentido e sempre ter sabe, um joinha de digital ali no final. Puta, beleza, você quer usar? Deixa eu dar uma olhada a governança, a arquitetura desse negócio para ver se faz sentido ou não. Se está aberto ao público, não está. Se é um ambiente que roda só dentro de casa. Então, acho que a gente superou essa camada do medo. Acho que está muito claro que traz muito benefício. Agora a gente está naquele ponto de letramento, de saber a melhor utilização e que momento utilizar. Legal. Então, no fim, a cultura, ela precisa, a empresa está aberta a uma cultura voltada para isso, e vocês estão fazendo o papel de sensibilizadores, educadores, e ainda conseguindo fazer esse equilíbrio de preservar
o cuidado com toda a operação da empresa e trazer essas novidades de uma maneira segura para dentro do negócio. Exatamente. Muito É isso bom. aí. Falando um pouco mais sobre tua percepção, né? Olhando agora para frente, né? Então, pô, você já tem aí desde 2019 uma série de iniciativas de digital, equilibrando com o SAP que faz o caminhão sair com a nota fiscal e com o produto indo para a casa para onde vai distribuir, né? Mas como é que, olhando aqui para frente, né? O que você vê como tendência e desafio que está no topo da lista de quem senta numa cadeira que lidera 400 pessoas, como é o teu caso? Legal. É o que eu falei, hoje, no nosso caso, né, de companhia, eu tenho um limite que é o meu core, né? Eu acho que hoje a gente chegou no nível de evolução que é legal, mas eu não consigo dar um passo maior se eu não trabalhar esse core. E estou trabalhando, né? Como eu falei, a gente tem. Como eu falo para o meu time lá, toda data chega, né? E janeiro chega. Então, meu go live de projeto é janeiro. Mas ali é onde a gente vai quebrar essa barreira de limitação. Hoje eu consigo colocar uma startup para dentro de casa em 3 meses, 2 meses. Uma IA em 2 semanas, 3. Mas quando eu vou integrar isso com o meu SAP, são 6 meses de projeto, 4 meses de projeto. Então isso acaba ficando um custo alto, fica moroso, né? Então isso é um limitador. Hoje eu preciso focar nessa evolução do core para daí eu continuar evoluindo a nossa transformação digital, não só de IA, mas como uma série de coisas. E também, a gente, como eu falei, acho que hoje o nosso grande desafio, a gente precisa pensar como que a gente leva toda essa agilidade para a ponta. A gente ainda está trabalhando bastante dentro de casa, porque a gente tem bastante coisa higiênica a ser feita, de transformação, tratativa de dados e tudo mais. Mas como que eu consigo chegar na minha área comercial? Como que eu consigo chegar na minha área médica? Como que eu consigo chegar no meu distribuidor? Na minha farmácia? A gente está fazendo muita coisa legal na farmácia, já com inteligência artificial também, onde eu consigo, através de algoritmos que a gente criou, já mostrar para a farmácia como que vai estar a região naquele determinado período para ele se preparar para uma possível queda de temperatura, aumento de temperatura, enfim, né? Se vai ter algum evento na região. Então, agora a gente está naquele momento de sair um pouco de dentro do escritório, sair de um pouco dessas inovações que a gente está fazendo, mas como que eu consigo realmente interpretar, né, esse cliente para daí eu conseguir levar essa inovação para a ponta. É um desafio do meu time, inclusive isso tem sido metas estruturais que a gente tem feito, cada vez mais de estar próximo do nosso cliente final, entendendo realmente a dor, para daí a gente pensar nessa inovação, né? Então, não tem uma formulazinha fácil, né? Eu acho que, puta, esse aqui é o pipeline de projeto, vamos tocar aqui, curva A, B, C, tá, não, a gente tem que estar muito conectado. E o que está acontecendo com o mercado? Né? Toda hora vem uma notícia nova, toda hora vem algo que muda. A gente tem que se reinventar também. Né? Então, esse negócio de trabalhar um pipeline todo ano, sabe aquele bonitinho, né? Meu pipeline de inovação, aprovo o orçamento, implemento no outro ano. Esse negócio acabou, isso não existe mais. E não é na empresa que eu estou hoje, isso é no mundo. Então a gente tem que estar muito conectado, né? Como eu falei na pergunta anterior aqui que a gente falou. Aí às vezes ela já nasce morta. Às vezes você começa um projeto que você tem que se reinventar no meio do jogo ali, né? Então Isso é é pensar desafiador. ágil. E é pensar ágil. No Pensar fim, ágil. é planejar os próximos 5 anos É é pensar cada ágil. vez mais difícil, né? Então, é planejar, executar, aprender a errar rápido, corrigir e bora para a Você tocou próxima. um ponto importante. Eu acho que o pensar ágil, né? É diferente de ser rápido, né? A gente fala muito, quero ser rápido. Isso não é ser ágil. Vamos tomar cuidado. Eu acho que isso é um desafio grande para nós, né? A nossa cultura ainda é uma cultura de projetos longos, com entregas únicas. Faz parte. A gente veio do modelo até por causa do nosso core, como eu já comentei. Mas não dá mais, né? Então acho que a gente precisa ter entregas rápidas ali, fazer um negócio diferente, provar valor. Não provou, vamos embora, vamos para outra. E a gente já vem praticando isso, tá, Fábio? Isso está sendo bem legal, mas dá para melhorar. Então acho que esse é o grande desafio nosso de não olhar lá só a big picture, né? Vamos olhar os passinhos, vamos entregar valor e aí a gente vai evoluindo esse negócio, dia após dia. Não deu certo? Puta, vamos para outro modelo e vamos fazer acontecer. Não é fácil. Isso, até para a gente não é fácil, não é só as áreas, não. Nós também temos que se reinventar esse modelo. Muito legal. A gente tem muita proximidade com o setor financeiro aqui. A gente trabalha muito com o setor financeiro, que é altamente regulado. Sim. Não fala de vidas, né? Mas fala de coisas muito reguladas. E eles estão bastante avançados nessa linha, né? Então, mas um dia eles começaram assim, procurando destravar
a abertura, né, a cabeça das pessoas para pensar assim, cara, não é projetos de longo prazo que vai resolver a nossa vida, são coisas que vão entregando valor É isso de aí. pouquinho em pouquinho, É né? isso Esse é aí. o pensar ágil que vocês já estão implantando É por isso lá. aí. Muito bom. Agora, já para encerrar, né, já tomei um pito ali de que eu Puxão de tenho que dar orelha. um puxão de orelha de que a gente precisa terminar. É, pensando em quem está começando uma carreira de líder na área de tecnologia, que está começando a pensar, ou que está começando a pensar numa jornada de transformação para equilibrar o cabo azul com o bolo queimado, Hum, que você tem de conselho para, seja para o jovem ou para aquele que já está experiente, mas começando nessa trajetória? legal. Eu acho que é conselho, eu gosto disso, né? Porque assim, não tem a receita, né, Fábio? É. A receita não existe, se existisse seria tudo mais fácil. Mas eu gosto muito de, acho que a gente precisa ouvir e entender onde a gente quer chegar, né? No final do dia é isso. Muitas vezes a gente vê, puta, galera, eu preciso inovar, né? Você lê muitas matérias que saem por aí de inovação, de evolução, né? E no final do dia você fica olhando para aqui e fala, cara, nós ligou o que ao quê? Saiu de lugar nenhum para nada, né? Então, eu acho que esse é o meu pensamento, é isso que eu trago todos os dias, né? Vou fazer uma nova demanda, vou entender algo e tudo mais, qual que é o meu foco? Deixa eu entender com as áreas de negócio que vão absorver aquilo, deixa eu entender dentro da minha área se aquilo faz sentido ou não, e desafiar sempre o modelo. Acho que isso vale, não é desafiar da forma de ser o negativo da história, mas o desafiar com perguntas construtivas. Eu costumo falar muito que nem sempre é necessário ter as melhores respostas, mas as melhores perguntas é o diferencial, né? Eu tenho um time hoje que faz todo o atendimento ao negócio, que são os business partners, e eu falo isso para eles, falo, olha, pessoal, vocês não vão saber de tudo, porque nós somos aqui em 30 pessoas, que atende 12 mil colaboradores. Quem entende realmente do negócio é o cara que está sentado lá na cadeira dele, que está fazendo o dia a dia dele, é o contador, é o cara do supply, é o cara do S&OP, esse cara, ele estudou, ele está ali, ele é focado nisso. Mas ele é focado nisso. Então, o papel nosso é chegar ali e com perguntas inteligentes, perguntas diferentes do dia a dia, levando tecnologia, desafiar Uhum. esse cara. Porque às vezes, é normal, como eu falei agora há pouco, todo mundo está com o celular na mão. Às vezes o cara chega para a gente e fala assim, Fábio, ó, implementa aqui essa solução para mim porque vai resolver os meus problemas. E não é verdade. Uhum. Porque ele está olhando só aquela dor. Então, nós, como meio de tecnologia, eu acho que é olhar mais do que isso, é entender se realmente qual é a dor. Às vezes ele está com aquela dor, às vezes ele está com uma outra situação, né? Então eu tenho isso muito para mim, né? Como eu já expliquei aqui, eu não sou aquele cara que nasceu tech e fez a carreira tech, né? Eu venho de negócio, eu gosto muito disso, eu gosto de entender a área de negócio e inserir a tecnologia no meio. Então acho que entenda seu negócio, entenda seu propósito, entenda a sua dor. A gente não gosta muito de falar de dor, mas é uma dor, às vezes, muitas vezes você está resolvendo uma dor da sua área antes de sair tomando qualquer decisão. Acho que esse é o grande desafio. Eu fiz isso a minha vida toda, faço isso todos os dias, na minha casa, no meu trabalho, e funciona, né? Então, se eu puder dar uma dica e não uma receita, é isso: entenda o negócio, entenda o seu propósito, para daí você ver o que implementar. Não vamos implementar aquilo que é modismo, que faz sentido, que a gente ouviu. Não. Vamos entender. Entendeu? Faz sentido? Vamos embora. Aí sim a gente começa a pensar em alguma coisa de projeto, de evolução e tudo mais. Porque senão a gente cai nas tradicionais espumas, né? Uhum. Faz espuma e no final do dia a entrega não vem. É Então isso. eu tenho isso para mim todos os dias. É assim que eu tento passar essa mensagem para minha equipe. E até corroborando um pouco do que você fala, né, tem uma estatística que saiu na Harvard Business Review falando que 70% dos projetos de tecnologia falham. E aí ele fez a conta, investimentos aí da casa de 2 trilhões de dólares no ano, anualmente feito, e 70% não serve para nada, porque está pensando apenas na tecnologia e não no valor que vai entregar ou para o usuário ou para o negócio. Exato. E aí a tua vivência, né? Então, até tentando trazer um pouco do início da sua fala para cá, para esse gestor de TI que está ouvindo aqui, que está começando essa trajetória, não é apenas sobre a tecnologia, vai entender o negócio. Se não teve a oportunidade que você teve de trafegar pelas áreas de negócio, que tenha a humildade, né? Que tenha o seu processo estruturado para ir lá entender Perguntar. profundamente e Exato. perguntar.
Você vai lá, conversa com o cara, sai da sua mesa, numa conversa de corredor, deixa eu entender o que está acontecendo. É importante. A comunicação é a alma do negócio, né? Então, temos que desafiar isso, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Tiago, nós estamos chegando no fim. Eu quero te agradecer novamente por estar aqui com a gente. Quero novamente, puxa, foi uma delícia de conversa. Espero que o público que estiver aqui acompanhando a gente que aproveitem desse conhecimento. É um gestor que tem, novamente, 400 pessoas sendo lideradas, então tem um bocado de responsabilidades, desafios e está conseguindo equilibrar, fazer o que é necessário para atender regulações da forma correta e, ao mesmo tempo, trazer muita inovação, muita digitalização, inteligência artificial, organização de dados para fazer uma mudança expressiva aí na forma de tocar os negócios da indústria farmacêutica. Tiago, novamente, muito obrigado. Legal. Agradeço a todos. Quer dar uma última palavra? Claro, não, só agradecer. Eu que tenho que agradecer. Obrigado. Espero poder ter compartilhado aí rapidamente, né? Parece muito tempo, mas a gente começa a discutir bastante, o tempo passa rápido. Espero ter compartilhado um pouco da história, né? Um pouco da minha jornada. Obrigado pelo convite. Obrigado, Fábio. Obrigado, Wimi, pela parceria, né? Pelo convite. Estou muito feliz de novo de estar aqui e espero que tenham gostado também e conte sempre comigo. Estou à disposição. Maravilha. Obrigado a Obrigado. todos que acompanharam a gente aqui no nosso BizHackCast. Fiquem ligados para mais conversas inspiradoras. A gente já tem uma série bastante expressiva já publicada. Siga a gente nas redes sociais para receber as nossas notificações. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado novamente, Thiago. Valeu, Fabião. Até Obrigado. logo.